Últimos ataques israelitas na faixa de Gaza fazem pelo menos 82 mortos, incluindo 15 pessoas que faziam fila para receber ajuda. A União Europeia denuncia que a Rússia tem na cultura ucraniana um dos principais alvos da guerra que dura já há 3 anos. Donald Trump promete aumentar tarifas alfandegárias sobre o Canadá para 35%, segundo ele, para travar o tráfico de opioides. O número de mortes das inundações no Texas atingiu os 120. Equipas de salvamento ainda procuram mais de 170 pessoas desaparecidas. 30 anos depois do massacre de Srebrenica, uma cerimónia e um funeral homenagearam as vítimas. Pelo menos 82 pessoas morreram nos mais recentes ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza esta quinta-feira, de acordo com as autoridades de saúde locais. Entre elas, pelo menos 15 pessoas que faziam fila para receber suplementos nutricionais frente a uma clínica no centro de Gaza, segundo informou o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa. O grupo humanitário Project Hope, que gera a clínica, descreveu o ataque como uma violação do direito internacional. Segundo esta organização, 10 crianças e 2 mulheres morreram no ataque. O exército de Israel diz que atingiu um terrorista do Hamas e que lamenta qualquer dano a civis. Acrescenta que o incidente está a ser analisado. Este ataque acontece no momento em que os negociadores israelitas em Doha prosseguem as conversações com o Hamas sobre um cessar-fogo. Francesca Albanese é relatora independente da ONU e crítica feroz da operação militar israelita em Gaza, considerou chocantes as sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos. A italiana é responsável pela investigação de violações dos direitos humanos nos territórios palestinianos. Mantendo a sua opinião sobre a guerra em curso, referiu numa entrevista que os poderosos tentavam assim silenciá-la por interceder em nome daqueles que têm pouco ou nenhum poder. As sanções foram anunciadas pela administração Trump na quarta-feira, numa altura em que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu estava de visita a Washington. Na agenda estava uma reunião com Donald Trump e outros altos funcionários americanos com vista a alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza. A Albanese tem-se manifestado contra o que descreve como genocídio perpetrado pelos militares israelitas em Gaza, mas tanto Israel como os Estados Unidos têm negado publicamente a acusação. Together with international efforts to boost both private and public investment in Ukraine's reconstruction, Russia's latest wave of unprecedented attacks against Ukraine has dominated discussions here at the 4th edition of Ukraine's recovery conference that is taking place here in Rome. In June alone, Russia launched around 5,500 drones against Ukraine, a record number. Now, on the first day of the conference, Ukrainian President Zelensky, speaking to journalists, said that as Russia wants to continue the war, unity among countries is the only way to stop the fighting. He also said that it's important to have guarantees in the next round of negotiations and not just words. And he stressed the importance of reaching an agreement among Western partners on the need to increase drone production. Now, we know that a few days ago, US President Donald Trump said that he will send more weapons to Ukraine after early reports had suggested that the US was going to halt some shipments. Zelensky confirmed in the press conference that he had discussed the Patriot missile system with US President Donald Trump, something that Ukraine sees as crucial to defend itself against Russian attacks. Now, on the first day of the conference, according to official figures, around 8,300 people took part in the event, which is going to continue on Friday, which is the second and last day of the conference. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Igrejas, monumentos e bibliotecas. A Rússia danificou ou destruiu em 3 anos de guerra mais de 500 sítios culturais na Ucrânia, incluindo 150 locais religiosos, segundo a Unesco. Uma estratégia deliberada de Moscovo
acusa o Comissário Europeu para a Cultura. This is deliberate, this is coordinated, and this is strategic. Because our enemies, the aggressors, Russian aggressors, know that a nation is more than just territory. A nation is the people, it's the stories, it's the tradition, it's the values, it's their culture, which is why we must be strong on this point. We must continue to support our Ukrainian friends. A proteção do património cultural de Kiev esteve no centro da Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia em Roma. A Comissão Europeia e 25 Estados-membros vão unir esforços para apoiar a preservação da cultura ucraniana, anunciou o Executivo Comunitário na quinta-feira. Serão dedicados mais 2 milhões de euros para ajudar o setor cultural do país, elevando a sua contribuição para 48 milhões de euros desde o início da guerra. So the war in Ukraine, it's not just a war for territory. It's a war on values, it's a war on culture. And Ukrainian culture is part of European culture, which is why we must recognize its value and why we must protect it. We must look at what is happening in Ukraine, because whenever democracy is under attack, culture is always the primary target, which is why culture must be the primary defense as well. A destruição deliberada de património cultural é um crime de guerra, segundo a ONU. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete aumentar para 35% as taxas alfandegárias sobre o vizinho Canadá. Segundo o presidente, estas tarifas têm como objetivo pressionar o Canadá a travar o tráfico do opioide fenantil, apesar das poucas provas de fluxos significativos. As tarifas vão também contra o que Trump descreve como práticas comerciais injustas. A carta dirigida ao primeiro-ministro canadiano Mark Carney representa um aumento acentuado das tarifas de 25% que Trump impôs em março. Desde que Carney foi eleito para o cargo em abril, tem procurado distanciar o Canadá dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que procura reforçar os laços com a União Europeia e o Reino Unido. O Canadá já reagiu às tarifas anteriores com medidas de retaliação e reagiu também às repetidas provocações de Trump. Apoiantes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestaram esta quinta-feira em São Paulo contra o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a favor da tributação dos super-ricos. Lula promete impor tarifas retaliatórias aos Estados Unidos se Trump cumprir a promessa de aumentar os direitos aduaneiros para 50%. Trump anunciou este aumento em solidariedade com Jair Bolsonaro, o antecessor de Lula, que está a ser julgado por conspiração para se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. São dezenas as fotografias que são agora expostas ao lado de flores e velas em homenagem às vítimas das inundações do Texas, numa altura em que a região começa a fazer o luto. O número de mortes subiu para os 120 e ainda decorrem as buscas pelas mais de 170 pessoas desaparecidas. Foram várias as vidas que foram ceifadas por esta catástrofe natural, numa sexta-feira que antecedia um fim de semana de festa. As equipas continuam a passar a pente fino os montes de destroços que se acumularam ao longo do rio Guadalupe à procura de sobreviventes. 300 responders that we have working on the river today, they are going methodically from pile to pile and going through it to try to find everybody's loved ones. When I say piles, we're talking about debris piles 20, 30 feet high that are big enough to have a whole RV still in them and not be seen. That's a massive amount of debris that we're trying to clear, and we have heavy equipment working, and we're having to dig through it by hand as well. Just because the machines can go through it, we have to be very methodical about what we're doing. As inundações marcam um dos primeiros testes para a Agência de Ajuda à Catástrofe do país sob a administração conjunta. O presidente norte-americano disse que tenciona visitar o Texas esta sexta-feira e prestar toda a ajuda necessária. Na quinta-feira, agentes federais de imigração e manifestantes entraram em confronto durante uma rusga numa quinta de cultivo de cannabis na cidade de Camarillo, no sul da Califórnia.
Os agentes foram confrontados com uma multidão de manifestantes que se dirigiram para a zona depois de terem ouvido falar das rusgas nas redes sociais. As autoridades lançaram o que pareciam ser bombas de fumo para dispersar a multidão. Os confrontos ocorrem numa altura em que os agentes de imigração aumentam o número de detenções no sul da Califórnia e em que se registaram tumultos generalizados contra as rusgas. Muitas destas operações têm sido feitas em lavagens de carros, quintas e parques de estacionamento, onde os agentes têm levado pessoas sob custódia, o que levou a protestos generalizados e alimentou o medo entre a comunidade de imigrantes. Enquanto candidato, Trump disse que iria efetuar deportações em massa de pessoas que não estão autorizadas a estar nos Estados Unidos. Sabe-se que já como presidente deu instruções ao Serviço de Imigração para fazer o possível para deportar 3.000 pessoas por dia. This year marks the 30th anniversary of Srebrenica genocide and the first commemoration since the United Nations General Assembly declared an International Day of Remembrance. The resolutions condemns genocide denial and the glorification of war criminals. Today, a solemn ceremony was held at Srebrenica Potočari Memorial Center for 7 victims whose incomplete remains will be finally buried here. The youngest victims were just 19 years old. With them, the total number led to the rest has reached 6,751. Around 8,000 people joined the peace march, retracing the route thousands took in July 95, by thousands trying to reach safety in Tuzla or Kladanj. Ultramarathon runners, cyclists and motorcade riders also arrived here, carrying the same message, peace, and the promise that Srebrenica must never happen again. About 1,000 people are still missing. Vilmina Čorbić, Euronews, Srebrenica.